Fala pessoal do YouTube, tudo joinha com vocês? Bom, vamos lá, né? Começando aqui nosso terceiro vídeo aqui dessa nossa minissérie aí de lógica proposicional, né? Raciocínio lógico, e nós estamos dentro desse raciocínio lógico estudando a lógica proposicional. Peço um pouco de desculpa, hoje eu estou um pouco desanimado, mas nada do que, né, gravar aqui um vídeo para vocês para recuperar aí os ânimos, recuperar as energias. As coisas não muito legais aconteceram comigo, mas deixa eu falar, aqui a gente tá para desenrolar as paradas aí para vocês. E hoje, eu sempre me incomodo com o reflexo aqui no... Eu vou começar a fazer essa chamada aqui sem óculos, beleza? Mas vocês sabem que eu uso. Pronto, vamos lá, sem os óculos, melhor. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje nós vamos aí partir para o nosso terceiro vídeo dessa nossa playlist aí, que eu chamei de minissérie de lógica proposicional, onde nós estamos aqui dentro do raciocínio lógico. E aí, hoje nós vamos falar sobre a operação da conjunção lógica. Não é segredo, vocês viram isso no vídeo anterior, que nós hoje iríamos começar a tratar sobre esse assunto. E aí, nós já vamos misturar lá... Eita, não sei se eu dou esse spoiler. Não sei se eu vou deixar na curiosidade, eu não vou dar esse spoiler não. Vejam o que vai acontecer lá no final do vídeo. É para ficar até o final. É para ficar até o final para ver o que é que vai acontecer lá no final. Beleza? Pessoal, você que é novo aqui, que está acompanhando pela primeira vez, então dá aquela força aqui pro tio Davidson, do Desenrola Davidson, e se inscreve no canal, pô. Se inscreve aí, dá logo aquele joinha aí, a curtida e ó... Traz mais gente. Se você é novo aqui, alguém trouxe você aqui. Ou o YouTube não jogou aí pra você, né? Mas se alguém lhe trouxe, traga mais gente. Traga mais gente pra curtir essa vibe aqui da lógica proposicional. Já estamos no nosso terceiro vídeo, né? Vamos falar hoje sobre a conjunção lógica. E aí, ó, isso para quem é novato. E quem já está aqui, se não tá inscrito, tá vacilando. Se inscreve, deixa o joinha, traz mais gente e vamos começar, porque hoje a pegada vai ser boa. Fala pessoal, né? Estamos aqui de volta, vamos dar início aí a esse nosso terceiro vídeo dessa playlist, segundo das operações lógicas proposicionais aí, e como de costume, vocês estão me vendo aqui no cantinho da tela, mas eu vou sumir e vocês vão ficar só vendo o conteúdo e ouvindo a minha voz aí, beleza? Em alguns segundos eu vou desaparecer e a tela ficará exclusivamente com o material. Simbora! Bom, pessoal, como eu falei, né, eu ia desaparecer aí, foi rapidão, né? E já apareceu aí para vocês apenas o conteúdo desse nosso vídeo. E aí, sem mais demoras, vamos lá. Olha aí, operações lógicas. Nós já falamos da negação lógica, né? Quem chegou aqui no canal pela primeira vez, então depois volta lá e assiste aos vídeos que já passaram, né? O primeiro vídeo é importantíssimo, onde a gente fala lá de proposições lógicas e de valor lógico. No segundo, a gente já adentrou, né, nas operações lógicas, a gente já falou ali sobre a negação, né? E aí hoje, nesse vídeo, nós vamos para a conjunção lógica, isso aí, dando seguimento aí, dando continuidade a esse nosso estudo de operações lógicas dentro do raciocínio lógico, falando aqui de lógica proposicional. É muita lógica na mente, viu? Vamos embora. E aí, conjunção lógica, né? Nós vamos iniciar os nossos estudos, né? E aí, primeiro, né, nós temos que descobrir qual será o valor lógico das proposições compostas, né? Nós estamos iniciando essa ideia com a operação da conjunção. Nós vamos agora descobrir valor lógico de proposições compostas, né? Até então, nós só fizemos essa atribuição de valor lógico nas proposições simples. E aí, ó,
a conjunção lógica é a nossa primeira operação lógica que vai nos proporcionar essa estrutura. Veja, quem não assistiu ao vídeo passado, volta lá e assiste. Na partícula de negação, a gente só abordou, por enquanto, negação de proposição simples. Então, essa daqui é a primeira operação lógica que a gente vai estudar na forma mesmo de uma estrutura de proposição composta, né? Nós, nesse caso, né, teremos que analisar e seguir algumas regras, né? A solução de uma operação lógica é exatamente chegar ao valor lógico da estrutura completa, beleza? Assim, para determinarmos se uma proposição composta ela é verdadeira ou falsa, vamos depender de duas condições. Vamos ver quais são essas duas condições que nós dependemos delas para analisar e atribuir o valor lógico de uma proposição composta. Vamos ver. Primeiro, nós devemos saber qual é o valor lógico das proposições componentes. Eita, Davidson, que loucura! O que é isso? Veja, aqui nós estamos estudando, nós estamos aqui analisando a partir desse momento valor lógico de proposições o quê? Compostas. Quem não assistiu lá ao primeiro vídeo, volta lá e assiste novamente. Ou quem chegou no canal aqui agora e também perdeu esse primeiro vídeo, assiste. E eu vou de toda forma adiantar aqui para vocês o que são proposições compostas. São aquelas proposições lógicas formadas por duas ou mais proposições simples. Beleza. E aí essas proposições simples que compõem, que formam a proposição composta, são exatamente as nossas proposições componentes. E aí nós precisamos, para atribuir o valor lógico da proposição composta, conhecer o valor lógico de cada uma dessas componentes. Beleza? Essa é a primeira condição para a gente chegar no objetivo do valor lógico de uma proposição composta. Vamos para a segunda. Aqui, beleza. A segunda condição é qual é o tipo de conectivo que está unindo essas proposições componentes. Neste caso, né, que nós estamos estudando e analisando nesse momento, esse conectivo é o conectivo que representa, lembrando que aqui, depois cuidado, eu estou falando de agora, não vou nem colocar. Esse conectivo que nós estamos estudando agora é o da conjunção, certo? Mas nós vamos ver os demais, né? Que vocês já conhecem, que a gente já mostrou e apareceu na página anterior, que é a disjunção exclusiva, o se então e o se somente se. Beleza? Mas essas são as duas condições que nós precisamos ter, né, para atribuir o valor lógico de uma proposição composta. Precisamos conhecer o valor lógico das proposições componentes e também temos que conhecer o conectivo, né, o operador lógico que está unindo essas duas ou mais proposições componentes. Beleza? Então essas são as duas condições. Bom, vistam, né, essas condições, vamos adentrar de fato agora na conjunção lógica e nós vamos chamar de conjunção lógica ou simplesmente conjunção, já que estamos estudando lógica mesmo, né, as proposições compostas que estão presentes, que estão sendo unidas, que estão sendo conectadas pelo conectivo I, né, onde o seu símbolo, nós já vimos, o símbolozinho é esse aqui, parece um V maiúsculo de cabeça para baixo, ou se você quiser fazer uma alusão aí comparativa, parece o sinal do símbolo do circunflexo, né? Do acento circunflexo aí. Beleza? Então, as operações que estiverem conectando proposições simples com esse operador aí, nós vamos chamar de conjunção lógica ou simplesmente conjunção. E vai ter exemplo? É claro, nada fica escuro aqui para vocês não. Lembra, o canal é Desenrola Davidson, vamos desenrolar. Com o exemplo tudo fica mais visível, né? Olha, considere essas duas proposições simples. Proposição T.
Jobson não é dentista. Proposição R, Marina é bailarina. Beleza, temos aí duas proposições lógicas. Ó, a estrutura de uma conjunção lógica, a estrutura da conjunção é exatamente essa que você está vendo aí, ó, juntando as duas proposições de maneira descritiva, por extenso, teremos Jobson não é dentista e Marina é bailarina. Beleza, aí seria a forma descritiva da conjunção lógica. Podemos ter, e você deve lembrar que eu falei, ó, a maneira mais técnica e talvez a mais recorrente que nós vamos encontrar nos nossos estudos é essa forma aqui sintética, a forma da escrita realmente do raciocínio da lógica proposicional, T e R. Eita, ficou feioso aqui, peraí. Deixa eu apagar, que passou por cima, rapaz. Borrachinha, vem cá para mim, por favor. Eita, deixa eu fazer um negocinho mais organizado aqui. Peraí, pronto, vou mudar até de cor. Ó, proposição T, conectivo I, que é o conectivo da conjunção, tá aqui, ó, o conectivo da conjunção. Então, T, I, R, pronto, beleza, agora ficou mais visível. Essa aí é a forma mais técnica, digamos assim, da escrita, certo? Olhe, o nosso intuito, como eu já falei antes, é descobrir qual é o valor lógico desse tipo de proposição. De que tipo? Da proposição composta, né? E para tal, nós vamos ter regras para cada uma das operações lógicas. E aí nós vamos precisar memorizar essas regras. Beleza? Em relação à conjunção, que é essa operação lógica que nós estamos estudando agora, qual é a regra, Davidson? Qual é a regra para a gente aplicar nas operações lógicas de conjunção lógica? Simples assim. Olha, uma conjunção lógica... Eita, tem que memorizar isso. Vamos lá. Aqui, eita, merecia até o rap. Era para o rap aparecer aqui. E vacilei. Vacilamos aqui em não ter colocado o rap, né? Olha, uma conjunção lógica, ela só será verdadeira quando acontecer apenas uma situação, somente quando ambas, ou seja, quando as duas proposições componentes, as duas proposições simples que formam a conjunção, elas forem verdadeiras. Então, a nossa conjunção lógica, que é uma proposição composta, ela só terá valor lógico verdadeiro se as duas componentes também forem verdadeiras. Ou seja, qualquer outra situação vai dizer que a nossa conjunção lógica ela é falsa. Se as duas componentes forem falsas, falsíssima conjunção. Se uma das duas componentes for falsa, a conjunção também será falsa. Beleza? Beleza? Então, pessoal, é isso daí, tá? Nós só teremos, essa é a regra da conjunção, nós só teremos valor lógico verdadeiro para a conjunção quando as duas proposições componentes forem verdadeiras. Beleza? Bom, pessoal, vamos aos exemplos, né? Nada mais visível para nós do que os exemplos, né? Então, vamos lá. Exemplo aqui, ó, vamos considerar a proposição simples A, que diz que 3 vezes 4 é igual a 12. Beleza. Vamos considerar a proposição simples B, que diz que 2 é maior que 5. Ok? Vamos agora aplicar em um exemplo de conjunção lógica. Ó. Qual será o valor da conjunção lógica representada pela proposição composta C, que nos diz 3 vezes 4 é igual a 12 e 2 é maior do que 5? Ou seja, qual é o valor lógico? Qual é o valor lógico dessa expressão aqui, ó? C igual a e B.
considerando A e B, essas proposições que aí estão. Primeiro, nós devemos atribuir o valor lógico das componentes. Vocês devem lembrar que agora há pouco a gente falou isso. Para a gente atribuir valor lógico a uma proposição lógica composta, a gente precisa primeiro conhecer os componentes e conhecer também os conectivos, né? O valor lógico das componentes aí, nós vamos atribuir agora, verdadeiro para a proposição A, é claro, 3 vezes 4 é igual a 12. E a proposição B é falsa, dizer que 2 é maior do que 5, não é? Nem na escrita ali, pronto, beleza. Então, a proposição A é verdadeira e a proposição B é falsa. Beleza, já conhecemos os valores lógicos das componentes e a regra da conjunção, qual é? A conjunção só será verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Então, dessa forma, teremos C igual a A e B. Analisando o valor lógico das proposições, vamos chegar em C verdadeiro, que é o valor lógico de A, e falso, que é o valor lógico de B. A regra nos diz que esse tipo de estrutura, ou seja, a conjunção, ela só será verdadeira se as duas componentes forem verdadeiras. Neste caso, onde uma das componentes é falsa, a nossa conjunção será o quê? Falsa, né? Como eu acabei de falar para vocês, tem que ter as duas verdadeiras para que a conjunção seja verdadeira. O restante das possibilidades na conjunção será tudo falso. Beleza? Vamos a mais um exemplo agora, vamos lá. Mudando aí as proposições agora. T, proposição T diz verde é uma cor primária. Proposição R diz azul é uma cor primária. Tem que entender de cores aqui, viu? Eu disse a vocês lá no começo, né, que para estudar essa lógica proposicional, a gente vai estar aí ativando aí os conhecimentos em outras ciências também. Qual será o valor lógico da proposição composta M, composta M, que diz, verde é uma cor primária e azul é uma cor primária. E azul, está aqui o conectivo I. A escrita na forma mais técnica, tá vendo? M igual a T e R. Vamos lá. Primeira condição, analisar o valor lógico das sentenças simples. E aí, T, verde é uma cor primária, é falso. Verde não é uma cor primária, verde é uma mistura de cores, né? R, azul é uma cor primária, verdadeiro. Azul é uma cor primária, exatamente. Dessa forma, teremos M igual a T e R, substituindo agora as letrinhas que estão representando as proposições pelos seus valores lógicos, teremos M igual a falso e verdadeiro. Pela regra da conjunção, a conjunção só será verdadeira se as duas proposições envolvidas nela, as duas componentes, forem verdadeiras. Neste caso, essa proposição M será falsa e o rap apareceu. Veja, novamente, como uma das sentenças é falsa, e aí o alerta do rap é o seguinte, independente da ordem, independente da posição, a conjunção também será falsa. Se você lembrar, no caso anterior, nós tínhamos verdadeiro e falso, não foi isso? Foi. No caso anterior a gente tinha isso, verdadeiro e falso. E as duas situações nos deram uma conjunção falsa. Então, se era alguma dúvida que podia surgir aí para vocês, se era algum questionamento, tem algum sentido, tem a ver a posição, a ordem, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa e ao contrário? Não. Para a conjunção, vai ter algumas operações que isso sim vai importar, mas para a conjunção, retire essa ideia da sua cabeça. A regra da conjunção é única. A regra da conjunção lógica nos diz o seguinte: para a conjunção ser verdadeira, exclusivamente as duas componentes têm que ser
verdadeira. Qualquer outra combinação nos dará uma conjunção falsa. Beleza, pessoal? Não vamos confundir isso aí não, viu? Bom, vamos aqui a mais um exemplo, né? Vamos a mais um exemplo. Então, surgiu aqui uma nova proposição, uma nova sentença simples. Sentença F. Macacos detestam banana. Sentença D. Planetas emitem luz própria. Eita! Vamos lá, vamos ver onde nós queremos chegar. Na proposição lógica H, que diz: macacos detestam banana e planetas emitem luz própria. Opa, a escrita mais técnica, M igual a T e R. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é atribuir o valor lógico das componentes. Neste caso, as duas são falsas. A gente sabe que macacos gostam muito de bananas e que os planetas não emitem luz própria, né? A gente já fez, inclusive, esse exemplo, já usamos aí esse exemplo aí em aulas, em vídeos aí anteriores, né? Se você está acompanhando o canal desde o começo, está acompanhando essa playlist desde o começo, você já viu essa frase aí. É isso aí. Dessa forma, teremos M igual a T e R, mais uma vez substituindo a letrinha das proposições pelo seu valor lógico, teremos M, falso e falso. Eita, isso é o que eu costumo chamar de falsíssimo. As duas componentes são falsas da conjunção. As duas componentes da conjunção têm valor lógico falso. Essa conjunção é falsa das falsas. É falsíssima, né? É falso, porque é falso. Tá vendo? Podemos até dizer que essa é falsíssima. Reforçando, eu sempre vou reforçar aqui até chegar a hora aí do bora treinar. Eita, vai ter bora treinar? Vai, vocês já estão acostumados, né? Nem mais spoiler, né? Então, ó, reforçando, é para entrar na mente. Conjunção lógica só será verdadeira se as duas componentes forem verdadeiras. Sendo uma das duas falsa, pronto, a conjunção já é falsa. A exclusividade da conjunção ser verdadeira é se as duas componentes forem verdadeiras. E vai ter exemplo desse. É claro que vai ter exemplo para a gente enxergar isso. Aí, ó, proposição P. Recife é uma cidade brasileira. Beleza? Proposição X. Fortaleza é a capital do Ceará. Beleza, pessoal? Vamos ver onde queremos chegar aqui, ó. Qual o valor lógico da proposição K composta, né, que nos diz Recife é uma cidade brasileira e Fortaleza é a capital do Ceará. Na escrita mais técnica, teremos K igual P e X. Beleza, vocês já estão acostumados. Primeiro passo qual é? Atribuir o valor lógico das proposições e essas duas são verdadeiríssimas, né? Recife é uma cidade que está no Brasil, né? Aqui no nosso Pernambuco, a capital do nosso Pernambuco. Então, sim, Recife é uma cidade brasileira e sim, Fortaleza é a capital do estado do Ceará. Então, aí as duas proposições componentes são verdadeiras. A gente já visualiza que a nossa conjunção lógica será verdadeira, mas vamos ao passo a passo, ó, K igual a P e X, substituindo as letrinhas das componentes pelos seus valores lógicos, agora sim, ó, K, verdadeiro e verdadeiro. Ó. Neste caso, como as duas componentes são verdadeiras, nós conseguimos atingir aquela regra de que a conjunção só será verdadeira se as duas componentes forem verdadeiras, como é o caso da proposição K. Beleza, pessoal? Então tá aí, né? Foi bem detalhado, bem exemplificado, vimos todas as possibilidades aí nos exemplos. E vamos agora para a tabela verdade. Tabela verdade. Eita, isso é um ponto X aqui na nossa lógica proposicional, né? Chegar à condição de tabela verdade já nos dá um bom conhecimento, um bom entendimento aí da lógica proposicional dentro aí do raciocínio lógico. Veja, vamos entender o que é uma tabela verdade, né? Então, a tabela verdade, ela é uma maneira mais prática da gente organizar os valores lógicos de uma proposição simples ou composta. É nessa tabela
que nós vamos resumir as nossas conclusões sobre as análises que nós vamos fazer em relação aos valores lógicos de uma proposição composta. Bom, como assim, Davidson? Que onda é essa? Pessoal, é o seguinte, quando a gente está estudando lógica proposicional, às vezes a gente não vai saber o que aquela letrinha está querendo dizer. A gente só vai ter a certeza que a letrinha é uma proposição lógica, é uma sentença lógica. E isso não quer dizer que a gente não será capaz de atribuir valores lógicos e de fazer algumas operações. Então a tabela verdade ela nos ajuda bastante quando nós estivermos diante dessas situações. Tá? Vamos adiantar aqui um pouquinho e eu vou trazer um exemplo para clarear a mente de vocês sobre isso que eu estou falando aqui agora. Primeiro, vamos definir aqui, é uma tabela, né? Se é uma tabela, vai ter linhas e colunas, né? As colunas nós vamos representar com as componentes e a operação. Mas as linhas, né? As linhas, ela tem aí uma continha para a gente fazer, né? Uma continha aí, mas é bem simples, né? Ó, o número de linhas, que são o número de valorações possíveis, ou seja, de valores possíveis para a nossa proposição composta, né? Ela é nos dada, né? O número de linhas, ele é nos dado por essa expressão aqui, ó, 2 elevado a n. Padrão, 2 elevado a n. Quem é n? N é a quantidade distintas de proposições simples que nós temos. Quantas proposições nós tivermos envolvendo a nossa proposição composta, será esse n aí dessa potência de base 2. Por que base 2? Porque representa os possíveis valores lógicos. Nós só podemos atribuir a uma sentença simples ou composta, né? Nós só podemos atribuir a uma proposição lógica 2 valores. Lembra lá, né, dos princípios da lógica lá na primeira aula? Quem não assistiu ao primeiro vídeo, volta lá. Tem lá o princípio do terceiro excluído, ou seja, não existe uma terceira possibilidade. Uma proposição lógica ela só será verdadeira ou falso. Só temos essas duas opções. E aí, ó, exemplo, né? Se tivermos duas proposições simples incluídas em uma análise de tabela verdade, então teremos 2 elevado a 2 igual, ó, 2 vezes 2, 4. 4 linhas na nossa tabela verdade. Se forem 3 proposições, pode ter, viu? Se tivermos aí, né, uma conjunção lógica ou qualquer outra operação lógica, que aqui a gente já está falando mais amplamente de tabela verdade. Se na nossa operação lógica nós tivermos três sentenças simples, a quantidade de linhas da nossa tabela verdade será 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, né? Aplicando aí a regra de potência. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Nossa tabela verdade, neste caso, terá 8 linhas. E assim por diante, tá? E aí, ó, para a gente finalizar essa parte de tabela verdade, nós dizemos que com a tabela verdade, nós somos capazes de atribuir todos os possíveis valores lógicos de uma proposição composta, e aí é o detalhe que eu falei antes para vocês, sem conhecer o real valor lógico de suas componentes. O exercício, a prática da tabela verdade é possível, né, mesmo sem a gente conhecer o valor lógico daquela sentença. Por quê? Porque nós vamos estar analisando as possibilidades desses valores. Ó, nós vamos ali, ó, ser capazes de visualizar todos os possíveis valores para qualquer combinação entre essas proposições simples que formarão as compostas. Beleza? Vamos aos exemplos para a gente desmistificar. Lembre-se, o exemplo sempre clareia. Aí, ó, vamos ao comportamento da tabela verdade para a conjunção e consideraremos as proposições genéricas A e B. Ó, qual é o valor lógico de A? Não sei. Qual é o valor lógico de B? Ó, não sei. Não sei o valor lógico de A, não sei o valor lógico de B. Beleza.
E ó, nossa tabela verdade terá duas proposições simples envolvidas aqui, ó, em uma operação lógica. Ou seja, qual a quantidade de linhas da nossa tabela verdade? 2 elevado a 2 igual a 2 vezes 2, ó, igual a 4. Beleza? Nossa tabela verdade terá aí, ó, 4 linhas, como vocês estão vendo aí na tela. Lembra que eu falei que as colunas elas representariam as sentenças simples e a nossa operação lógica? Tá aí, ó, primeira coluna trazendo aqui, ó, a proposição, a sentença A. A segunda coluna traz a sentença B. E na terceira coluna nós temos a operação da conjunção entre A e B. Ok? Então vamos lá. O que é que nós fazemos? Ó, nós podemos ter, ó, as possíveis combinações. Nós não sabemos qual é o real valor lógico de A, nós não sabemos qual é o valor lógico de B, mas nós sabemos das possibilidades. Pode acontecer isso aqui, ó, A ser verdadeiro e B ser verdadeiro. Pode acontecer de A ser verdadeiro e B for falso. Pode acontecer o contrário, A é falso e B é verdadeiro. Ou pode ter as duas proposições valor lógico falso. Existe outra possibilidade? Não, só existe isso, né? Ou as duas são falsas, ou A é falso e B é verdadeiro, ou A é verdadeiro e B é falso, ou as duas são falsas. Beleza, nós vamos analisar, como a gente falou antes, essas todas possibilidades. Neste caso, ó, teremos que a conjunção só será verdadeira nessa primeira condição, onde as duas proposições envolvidas, as duas sentenças envolvidas forem verdadeiras. O restante é tudo falso. Pronto, está aí na sua tela montada uma tabelinha verdade da operação de conjunção lógica, analisando todas as possibilidades de valor lógico para essa operação. Beleza, pessoal? Então, tabela verdade serve para isso, para que a gente analise as possíveis, os possíveis resultados, os possíveis valores lógicos das proposições compostas, sem nem conhecer o valor real das sentenças componentes. Mais ainda, a gente nem sabe o que é que essas sentenças querem dizer. Porque se a gente soubesse, a gente atribuía o valor verdadeiro delas, né? Mas, ó, e isso daí é uma situação bastante recorrente nos nossos exercícios de lógica proposicional. Beleza, gente? Então tá aí, tabela verdade da conjunção lógica. Tira o print, dá pausa aí, anota, tira a foto, mas memoriza aí, né, que na conjunção lógica o valor lógico só será verdadeiro se as duas componentes forem verdadeiras. E essa tabela verdade aí da tela representa a operação da conjunção lógica. Bora ver o que vem pela frente. Eita! Chegou a hora! É o Bora Treinar! Simbora! Vamos ver o que é que o Bora Treinar reservou aí pra gente. Pronto, tá aí, ó. 3 Bora Treinar para você se divertir aí, pessoal. Mas antes, peraí, antes de você dar pausa aí e responder, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Ó, se liga aqui na negação da proposição C. Tá negando o C, esse nãozinho aqui. E se liga nessa negação aqui, ó, que é negação da operação de conjunção toda. Beleza? Ó, claro, a gente viu negação no vídeo passado e a gente já vai começar aí a misturar. Tá aí a dica, segue a dica, dá pausa aí agora, responde aí esse Bora Treinar e volta pra gente corrigir. Pronto, agora que você já deu pausa e respondeu tudo bem direitinho, vamos começar a nossa correção. E a gente começa a correção lembrando a vocês o quê? Lembra das condições que nós falamos no começo do vídeo. São duas condições necessárias para que a gente encontre o valor lógico das proposições compostas. Quais são essas condições? Primeiro, conhecer o valor lógico das proposições simples componentes e conhecer a regra que a operação lógica nos propõe.
Então vamos para o primeiro passo, né? Vamos atribuir aí os valores lógicos das proposições. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar a lenha aqui nos valores lógicos logo de todas as proposições. Aqui, ó, A, 2 mais 3 igual a 5. Então, aqui, verdadeiro. B diz o seguinte, ó, 7 é menor que 4. Aonde? Aonde? Em canto nenhum. Então, B aqui, ó, falso. Ok. Ó, o Sol é uma estrela. O Sol é uma estrela. Verdadeiro, porque o Sol emite luz própria. Aqui, ó, peixes são animais mamíferos. Peixes são mamíferos? Aonde? Em canto nenhum. Falso, 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 falso. A proposição D. Proposição E. Fortaleza é a capital do Ceará. Verdadeira. A gente até usou esse exemplo aí durante o vídeo, não foi? Esse também, ó. Recife é a capital de Pernambuco aqui. Verdadeiro. Pronto. Já atribuímos o valor lógico de todas as proposições. É bom que você já vai corrigindo aí, né? Você já vai vendo se você aplicou o valor lógico adequado aí. E aí já sabe se a sua resposta começou correta ou não. Mas eu tenho certeza que todo mundo acertou tudo aqui. Simbora, vamos ver aí o primeiro, bora treinar como é que fica, Olha aí, resultado final, falso. Por que falso? Aqui, ó, A, 2 mais 3 igual a 5 e B, 7 é menor que 4. Tá aqui, ó, A e B. Beleza, o que nós fizemos? Substituímos a letrinha que representa a sentença pelos seus valores lógicos. Ó, A foi verdadeiro, B foi falso, então temos aqui, ó, verdadeiro e falso, nos dá uma conjunção falsa. Reforçando e relembrando para vocês que a conjunção ela só será verdadeira quando as duas componentes forem verdadeiras. Vamos para o segundo, bora treinar, beleza. Segundo, bora treinar, gerou aí falso também, a resposta final está ali, o Fzão vermelho, né? Mas vamos ver como é que a gente chegou no falso, vamos passo a passo. Olha, nós vimos que o valor lógico de C é verdadeiro. E você lembra da dica que eu dei? Se liga na negação do C, que a gente vai ter que fazer logo. Assim, ó, negar o C vai ser negar o verdadeiro. Lembra? O que não é verdadeiro vai ser falso. E você lembra da regrinha da negação, que é exatamente essa. A negação, ela inverte o valor lógico da sentença inicial. Se C era verdadeiro, não C será falso. Beleza? Logo, para a gente agora responder a nossa operação, aqui é não C. Ó, não C e D será falso e falso, substituindo, né? Negação de C é falso, D é falso, falso e falso, conjunção entre duas sentenças falsas nos dá uma resposta falsíssimo. Lembra quando as duas são falsas? Beleza, vamos para o terceiro, bora treinar. Terceiro, bora treinar, tá aí, ó. Proposição E, verdadeira. Proposição F, verdadeira. Assim teremos E e F, substituindo as letrinhas pelos valores lógicos, verdadeiro e verdadeiro, igual a verdadeiríssimo, né? É a única condição que nós teremos uma conjunção lógica verdadeira, quando as duas componentes são verdadeiras. Então, ó, terminou aí? Não, não terminou não, ó, porque a gente quer a negação disso. A gente quer a negação da conjunção, né? E aí, ó, negar essa operação de conjunção que a gente encontrou o valor lógico verdadeiro é negar o verdadeiro. Negar o verdadeiro, ó, o que não é verdadeiro, vai nos dar um resultado falso. Eita, que onda, nem percebi. Ó, foi perceber agora, todas as respostas eram falsas. Beleza, mas daí, pessoal, ó, já envolvemos aí, ó, espero que tenha ficado claro, né? Veja aí no finalzinho, ó, o que não é verdadeiro vai ser falso.
Então, a gente já misturou aí, a gente já misturou tudo e vai ser assim mesmo daqui para frente, viu? Quando a gente for conhecendo novas operações lógicas, novos conectivos lógicos, a gente vai misturar tudo mesmo, vai misturar geral, pessoal. É isso aí, ó. Se ficou dúvida, deixa aí no comentário. Se quiser dar alguma opinião sobre o canal, deixa aí nos comentários também. Se você acha que está muito rápido, deixa nos comentários que eu desacelero nos próximos. Se você acha que está muito devagar, deixa também aí nos comentários que eu dou uma acelerada aí também nos próximos. Mas só não deixa de comentar, não deixa de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E claro, dá aquele joinha, dá aquela curtida para o YouTube saber que esse conteúdo que a gente está transmitindo aqui para vocês é bom, né? É algo respeitoso, é algo que pode ser transmitido para outras pessoas. Se liga aí, fica até o final que tem mais coisas aí para falar com vocês. E aí, pessoal, beleza? Valeu! Gratidão, gratidão a você que ficou aqui até esse momento, que você que ficou até o final aí do nosso vídeo, né? Gratidão de verdade. Nós falamos nesse vídeo sobre a conjunção lógica, e você viu aí já no finalzinho aí no Bora Treinar que já misturamos, né? Já misturamos a conjunção, já misturamos aí a conjunção com a negação, e a vibe vai ser essa, a gente vai começar a misturar aí as operações lógicas que nós vamos desenvolver, né? Então, pessoal, ó, você que ainda não se inscreveu, chegou até aqui, não se inscreveu ainda, se inscreve, benção! Ajuda aqui o tio Davidson, ajuda aí o canal, fortalece o canal, se inscreve aí, dá aquele joinha, dá aquele like se você realmente curtiu o vídeo, se você achou que é legal aí pra você. Então, dá aquele joinha, mesmo se não gostou, dá o joinha aí. Dá o joinha pra dizer ao YouTube que o que a gente fez aqui é algo legal, é algo interessante, né? Não é nada ofensivo. Você tá vendo que eu tô, né, trazendo conteúdo legal para vocês. Então dá aquele joinha para dizer ao YouTube, né, para o YouTube saber que aqui tá uma vibe boa. Pessoal, nosso próximo vídeo, nosso próximo compromisso. Então, para não perder, já aperta no sininho se você ainda não apertou para receber a notificação quando o próximo vídeo sair. E nós vamos falar no próximo sobre a disjunção. Falamos hoje sobre conjunção e no próximo nós vamos falar sobre disjunção lógica e a disjunção exclusiva. Então nós já vamos aprender mais 2 operações no próximo. E aí nós já vamos estar com 4 operações desenvolvidas após o próximo vídeo. Eita, como é? É claro! O que foi? Você ainda está se perguntando se esse material que a gente usou hoje vai estar disponível? É claro que sim! Na descrição do vídeo tem aí o link para você acessar o blog lá, né? O meu site, tipo blog mesmo, tá lá postado o material, pode baixar tranquilamente, pode ler, pode rabiscar aí à vontade. Deixe nos comentários se tá legal a vibe, deixe nos comentários se tá muito lento, deixe nos comentários se tá muito rápido, pra eu ver. Eu quero esse filtro, eu quero que vocês comentem pra eu saber como é que tá a vibe, né? Pra eu saber se tá legal, pra eu saber se mantenho desse jeito, se muda alguma coisa. E aí, pessoal, dúvidas também pode deixar aí nos comentários. Pode ir lá no meu Instagram, tá aí, ó, @desenrola_davidson. Pode ir lá no Instagram também, pode falar comigo no chat, lá no privado do Instagram, caso tenha algumas dúvidas. Sem problemas. Pessoal, eu estou acessível, se eu não responder de imediato por conta das coisas do dia a dia, mas em algum momento eu respondo e eu realmente vejo as mensagens, beleza? Gratidão de verdade a vocês que chegaram até aqui. Eu espero que vocês estejam achando legal e ativa aí o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo, porque o próximo nós vamos falar sobre disjunção lógica e disjunção exclusiva. Não perca, conto com vocês e mais alguém que vocês vão trazer, beleza? Valeu, pessoal, forte abraço, de verdade, gratidão a você que chegou até aqui. Fique com Deus, valeu!